In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos una a Deus Pai Todo-Poderoso e ao Espírito Santo, e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso nos preencha com o vosso Espírito Santo Consolador, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui é o Lobo Wolf, mais conhecido como Chamin. E hoje eu vou falar um pouco a respeito sobre o matrimônio. Todo mundo sabe o que é o matrimônio, só de você ouvir a palavra matrimônio, casamento, você já pensa, uma igreja, duas pessoas, uma de terno preto, uma de véu branco, com um vestido branco lindo, indo ali se casar e tudo mais. E o casamento para nós católicos é um sacramento muito importantíssimo, é uma vocação. Não é todo mundo que tem essa vocação, não é todo mundo que tem a vocação de se casar. Tem pessoa que tem a vocação para ser sacerdote, que no caso ser um padre, um diácono, etc. E tem pessoa com a vocação matrimonial, que no caso é você se unir a uma pessoa, e etc. E para nós católicos é um sacramento muito importante, pois dá um novo início, um novo começo para a vida de nós católicos. Pois o casamento é uma coisa totalmente bíblica. Desde Gênesis, o homem e a mulher foram feitos um para o outro. Ambos têm que ter uma conexão e etc. E o casamento e tal é uma coisa muito séria na Igreja Católica. É uma coisa muito séria mesmo. Você simplesmente não pode chegar lá e falar: vou casar aqui com aquela pessoa que eu vejo ali. Você tem que passar por um curso de noivos para você se casar. Caso você tenha uma namorada protestante, etc. Se eu não me engano, quando você vai casar com uma protestante, a pessoa protestante ou o protestante em si, se for um homem, ele tem que permitir que os filhos sejam ensinados na fé católica. E é uma coisa interessante, porque aí os meninos ou as meninas vão aprender desde cedo a introdução na fé católica. E também o sacramento do matrimônio, ele dá um novo início, porque ali não vai ser mais só você. Geralmente você está acostumado de ser só você, contando com você. Agora você vai ter uma pessoa em união para que você finalmente... para que vocês compartilhem bens, para que vocês compartilhem o dia a dia e etc. Casamento não é só você ficar românticozinho, eu vou aqui assistir uma Netflixzinha com meu amor, eu vou ficar dando uns beijinhos, etc. Casamento é basicamente você procriar. Casamento é para você procriar, pois é uma coisa muito séria. Não tem casamento válido se o casamento for apenas para diversão. Não tem um casamento válido se não for para procriar. O casamento ele não pode ser válido se não tiver procriação, se não tiver respeito entre os cônjuges, se não tiver etc. Por quê? Porque o casamento é uma coisa séria. O casamento e tal é uma coisa muito importante, como diz nas Sagradas Escrituras. As pessoas e tal foram feitas uma para a outra. Foram feitas uma para a outra, homem e mulher. E aqui nós vamos encontrar aqui em uma passagem em Gênesis, se eu não me engano é 2:4. Gênesis 2:4. Gênesis 2:4. Vamos ver, Gênesis 1. Gênesis 2. Gênesis 2. Não, é 2:24. 2:24. Isso mesmo. 2:24, 24. Aqui está. Deixará o homem seu pai e se unirá à vossa mulher, e os dois serão uma só carne.
uma só carne. O que seria basicamente ser uma só carne? Após, tipo, matrimônio, na consumação de uma relação sexual ali, as pessoas elas deixam de ser duas carnes, elas se tornam uma só carne. É por isso que tem aquela situação do laço espiritual, porque quando você acaba fornicando fora do casamento e tudo mais, você acaba criando um vínculo com aquela pessoa. E tipo assim, esse vínculo muito dificilmente ele é quebrado. E é uma coisa tal importante a se tratar, porque se você sair tendo relações sexuais com qualquer pessoa, tipo, fora do matrimônio, como que você vai levar isso em diante? E se você nem chegar a ficar com a pessoa? E se você acabar seu relacionamento com a pessoa? Aí fica difícil. Até mesmo depois que, tipo, acontece um divórcio ali, a Igreja Católica ela não aceita divórcio, para início de conversa, obviamente. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa, ela tá ali, tá casada. Ela teve um divórcio e tal, ela na lei ela pode se divorciar e morar em outra casa. Beleza. Espiritualmente falando, essa pessoa não vai ter divorciado. Ali vai ter o laço da alma. E o laço da alma e tal é um negócio muito difícil de se quebrar. Tipo, tem que, obviamente e tal, tem que ter uma situação muito, muito específica para o casamento não ter sido válido. Porque se a pessoa e tal, ela se separa legalmente pela justiça e depois ela vai e fica com outra, ela basicamente está fornicando. Ela está fornicando, está cometendo adultério, etc. Isso é uma coisa espiritualmente falando. Espiritualmente falando, pois é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque muitas pessoas se separam e acabam indo ficar com outras pessoas pensando, tô separado, vou ficar com outra pessoa. Mas não é assim que a banda toca. Agora nós vamos lá para um versículo em Mateus 19. Deixa eu procurar Mateus aqui. São Lucas, São Mateus, Marcos, aqui. Marcos 1, aqui ó, tô quase lá, São Mateus, 19, aqui, muito bem, vamos lá. Foram ter com eles os fariseus para o tentar, e disseram-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu-lhes, não, estes que no princípio o Criador fez o homem e a mulher, por isso deixará o homem, pai e mãe, juntar-se à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Por isso, não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o que Deus juntou. Ou seja, quando a pessoa ela se casa ali, ela tem um matrimônio, pelo menos na nossa Igreja Católica, ela só é uma carne. Ou seja, não tem divórcio. Claro, tem chance de acabar anulando o casamento se alguma coisa não tiver de acordo, porque levamos o casamento na Igreja Católica muito a sério, tanto que tem que fazer curso de casais para ter o casamento e tudo mais. Mas obviamente se ali não tiver uma coisa válida, aí pode ser que ocorra a anulação. É como se você nunca tivesse casado com a pessoa, entendeu? Não é um divórcio em si, é como se simplesmente não tivesse casamento. Pois casamento é só um. E não pode, ser levado na brincadeira. Continuando aqui. Porque mandou, pois Moisés replicaram, eles dar o homem à sua mulher, libelo de repúdio e separá-la dela? Respondeu-lhes, porque Moisés, por causa de vossa dureza e vossos corações, permitiu vos repudiar
vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu, pois, digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. O que casar com uma repudia, comete adultério. Disseram-lhe se tal condição do homem a respeito de sua mulher não convém casar. Ele respondeu-lhes: nem todos prendem esta palavra, mas somente aqueles a quem foi concedido. Como aqui está dizendo, a menos que ocorra uma situação muito específica ali no matrimônio, obviamente o homem não pode simplesmente se divorciar. E a mulher não pode se divorciar também. Por que isso acontece? Porque existe a situação dos laços de alma no momento de uma relação sexual ali e tudo mais. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem você se relaciona. Você simplesmente sendo católico, não é uma boa ideia você se relacionar com uma pessoa que frequenta centros de umbanda. Não é nada contra, cada um tem a sua forma de crer e tudo mais, mas infelizmente tal, não tem uma liga, porque nós cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Messias, Filho do Deus vivo e o próprio Deus. O pessoal da Umbanda não crê nisso. Eles têm os seus orixás, tem etc. Nós somos católicos apostólicos romanos, a gente não crê nisso. Beleza e tal, nós podemos nos casar com protestantes desde que haja tal coisa. Mas não é uma boa ideia você casar com uma islâmica, uma mulher islâmica. Porque, querendo ou não, se você tentar se casar com uma mulher islâmica, você vai ter que se converter para o islamismo. E não é uma coisa muito legal se converter para o islamismo, que vem uma crescente aí na Europa, né? Entretanto, se for uma mulher protestante, como eu falei, tem que ter o curso e tal de noivado e tudo mais, etc. Porque tendo o curso de noivado, etc., a pessoa ela vai ter ela vai estar ciente de como se portar durante o casamento, durante o noivado, etc. E etc. Ela vai aprender a ser uma boa esposa, o homem vai aprender a ser um bom marido, e assim por diante, segundo a fé católica. Correto? Pensem bem, pessoal, com quem vocês vão se casar, porque casamento é só um. Casamento é só um e dura para sempre. Como eu falei, a menos que tenha uma anulação ali e tal, porque tem alguma coisa errada. Essas pessoas elas nunca casaram. Nunca casaram. Não existe divórcio na Igreja Católica. Não existe divórcio. A menos que ocorra uma anulação ali, mas essas pessoas elas nunca vão ter casado. Simplesmente, se o casamento da pessoa não for válido, ela nunca vai ter casado. Não tem jeito. Infelizmente, e felizmente também, porque tem muita pessoa e tal que se casa na primeira briga. Cansei do meu marido. Cansei da minha esposa. Vai lá, mete o pé um no outro e simplesmente encerra um laço matrimonial. E isso aí não é uma coisa legal a se fazer, porque no momento que você faz isso, você está bagunçando todo o laço espiritual. Você está bagunçando toda uma grande história que poderia ocorrer. Casamento é uma coisa que deve ser conversada. Casamento é uma coisa e tal que leva um tempo para você conhecer a pessoa e tudo mais. Obviamente, tal, você para católico tal você não pode ficar simplesmente só de namorico, etc. Me dá um beijinho aqui. Vamos assistir a Netflix ali, etc. Não. Para o católico apostólico romano e também para os ortodoxos, etc., você tem que levar o laço matrimonial a sério. Você que é católico e tal e pensa que casamento é brincadeira, casamento não é uma brincadeira. Casamento é um negócio sério e dura para sempre. Não tem divórcio. Você tem que respeitar a vossa esposa. Você tem que respeitar o vosso marido. Porque respeitando um ao outro,
vocês vão conseguir se ajudar cada dia mais, construir cada dia mais. Uma pessoa e tal que apoia o seu noivo, apoia a sua noiva e tudo mais, eles vão criar grandes frutos, vão crescer espiritualmente, vão ser pessoas dignas. Porque uma pessoa e tal que não honra a sua esposa, não honra seu casamento e tudo mais, e o mesmo para uma mulher que não honra seu casamento, não honra sua esposa, para que vai o seu esposo? Para que vai querer casar? Para que vai querer entrar num matrimônio, sendo que matrimônio é coisa séria? O pessoal acha que é só colocar aliança no dedo, vestir um vestido bonito, colocar o melhor terno, ir lá e falar assim, eu aceito, e depois dar um beijo. Não. No momento que você fala que aceita, você tem que levar a sério, porque o casamento é só um. Não há outro casamento. É até que a morte o separe. Depois que a morte o separa e tal, por exemplo, alguma das pessoas acabar ficando viúva ou viúvo, aí é uma situação totalmente diferente. Ali o casamento durou até a morte, mas obviamente tem pessoas que, por respeito ao falecido e tudo mais, elas acabam sendo castas o restante da vida inteira, tipo, acabando não ficando com ninguém, etc. Mas há pessoas e tal que não tem problema com isso, então elas acabam arrumando um parceiro, porque às vezes elas não conseguem ficar sozinhas, entendeu? E nesse caso não tem problema nenhum a pessoa buscar um novo relacionamento, porque ali já vai ter até que a morte se separe. Entretanto, se a pessoa está no casamento, é bom respeitar. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco mais... Todos os vídeos são sérios, né? Mas esse aqui eu já estava querendo tratar dele já tem um bom tempo. Eu recentemente comprei este belo quadro do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. É um quadro muito bonito e tal. Eu estou deixando ele aqui no meu quarto para colecionar. Eu gosto muito desses quadros, eu acho eles muito bonitos. Eu sinceramente eu não gosto de esculturas. Eu não curto muito esculturas, mas eu gosto muito de ícones, eu gosto de imagens, etc. Eu sempre deixo algumas ali guardadas. Eu tenho uma imagem do Senhor Jesus Cristo e tal, Pantocrator. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e essa imagem do Sagrado Imaculado Coração de Jesus e Maria. E é uma coisa muito bonita. Oremos para que sejamos dignos das promessas de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor Jesus Cristo, Santo Cordeiro Imaculado de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tendes piedade de mim, Senhor, que sou pecador, tendes piedade de nós, que tanto pecamos. Eu rogo por minha família e por todas as pessoas que amo, por nosso Papa Leão XIV, para que ele faça um excelentíssimo pontificado, por todas as pessoas enfermas, todas as pessoas desse mundo, as pessoas que eu amo, Senhor, tende piedade da vida delas, Senhor. Peço com a intercessão da Santíssima Virgem Maria que tu possas abençoar a cada uma dessas pessoas e que Deus Pai Todo-Poderoso possa conduzir o vosso Espírito Santo Consolador sobre a vida dessas pessoas. Tudo isso pela glória de Deus Pai Todo-Poderoso e uma plena comunhão com o vosso Espírito Santo Consolador, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. O mie Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, conduc in cielo homines animas, praesent in illes quae maxime indigent misericordia tua. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Meu olho está um pouco inchado porque eu estou com conjuntivite. Mas eu agradeço a todos que compareceram a esse vídeo. E em breve terá mais vídeos. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Até o próximo vídeo.